E se o amor que você sente pelos seus filhos já não fosse mais o amor que eles precisam? E se, sem perceber, você estivesse tentando alimentar um corpo que já não tem fome, mas que continua sentado à mesa por educação ou culpa? Ninguém fala disso. Ninguém avisa que chega um momento em que continuar sendo o pai ou a mãe que sempre foi pode começar a machucar. Não por maldade, mas por excesso de presença, por insistência em um papel que o tempo já reescreveu. E você ainda não leu a nova versão. Nenhum pai está preparado para deixar de ser necessário, diria Freud. E talvez seja exatamente isso que mais fere. Quando o silêncio dos filhos grita que cresceram e que já não precisam mais de você do mesmo jeito. A maioria dos pais acredita que o amor basta, que proteger, orientar e se sacrificar vai manter os laços vivos, fortes, inquebráveis. Mas o que ninguém diz é que, quando seus filhos crescem, o amor precisa mudar de forma, ou se transforma em prisão disfarçada de zelo. Você ainda os ama como antes, mas eles já vivem como depois. E nesse descompasso surge o sofrimento que não tem nome, aquela dor de fundo que se arrasta pelos dias. Você ainda é pai, ainda é mãe, mas agora sem mapa, sem manual, sem função clara. Freud apontaria aqui o luto que não ousamos nomear. O luto pelo filho que você teve, enquanto aprende a lidar com o adulto que voltou com o mesmo rosto, mas com outra alma. E aí começa a culpa. Culpa por não saber mais o que dizer, por sentir-se fora de lugar na vida de quem você deu a vida. Culpado por ser esquecido, ignorado ou simplesmente não consultado. Mas o mais devastador não é ser deixado de lado, é perceber que isso talvez seja necessário. Que seus filhos precisam que você os solte para que possam existir por conta própria. Freud veria aí a repetição de um ciclo inconsciente. Pais que tentam eternizar o papel que os fazia sentir vivos, sem perceber que crescer dói para quem parte, mas também para quem fica. Você não falhou, mas talvez esteja tentando consertar algo que não está quebrado. Apenas mudou de forma. Então, o que resta? Essa é a pergunta que este vídeo não irá responder de imediato. Porque há respostas que não cabem em palavras, apenas em revelações internas. Ao longo desta jornada, você vai revisitar cada gesto, cada renúncia, cada noite mal dormida, para descobrir que talvez a maior prova de amor não seja proteger, mas permitir. Não é sobre desistir, mas sobre transformar-se, e é aí que a verdade mais brutal e mais libertadora se esconde. Ser pai ou mãe de um filho adulto é aceitar morrer um pouco para renascer de outro jeito. Freud chamaria isso de sublimação. Nós chamamos de coragem. E essa história ainda está sendo escrita. Fique, porque um segundo de distração pode fazer você perder o reencontro mais importante da sua vida. Há um momento que nenhum pai ou mãe consegue nomear com precisão. É quando você percebe que seu filho não te escuta mais com os olhos. Ele ouve, talvez até responda, mas algo se perdeu no percurso. Aquela admiração silenciosa, aquela atenção carregada de ternura, evaporaram. E o que fica é um vazio barulhento, onde as palavras batem nas paredes do afeto e voltam sem sentido. Freud chamaria isso de deslocamento, quando a emoção não some, mas é desviada para outro lugar. E você sente que, de alguma forma cruel, foi expulso da centralidade do universo que você mesmo ajudou a construir. Não com gritos, mas com distâncias. Não com rupturas, mas com ausência disfarçada de rotina. Você se pergunta onde errou, mas a pergunta correta talvez seja outra. Em que momento amar deixou de ser suficiente? Porque você deu tudo. Sua juventude, seus planos, até sua saúde. Você foi base, teto e chão. Mas agora qualquer conselho seu parece invasão. Qualquer carinho soa como cobrança. E o seu olhar protetor é interpretado como vigilância. É como se o amor que antes alimentava, agora sufocasse. E esse estranhamento dói mais do que qualquer palavra áspera, porque ele se instala em silêncio. Não é um confronto, é um afastamento sutil, contínuo, que vai transformando você num visitante na vida de quem você colocou no mundo. A criança que corria para o seu colo agora cruza os braços. O adolescente que te chamava de herói agora te trata como se você não entendesse nada da vida.
E o adulto que você criou para ser livre, agora usa essa liberdade para se proteger de você. A mente tenta justificar, dizer que é a fase, que é normal. Mas o coração sabe. Sabe que existe algo quebrado, não destruído, mas fora do lugar. E talvez o mais perverso disso tudo seja perceber que você ensinou seu filho a se afastar. Que sua dedicação criou exatamente o ser que hoje acredita que não precisa mais de você. Um paradoxo tão cruel quanto inevitável. Como Freud bem afirmou, educar é lidar com o impossível. E mesmo assim você continua lá, observando de longe, tentando não invadir, mas torcendo para que uma porta se abra. Só que as portas agora têm trancas por dentro. E às vezes o maior desafio é aceitar que talvez não seja você quem vai girar a maçaneta. Que talvez o reencontro dependa menos da sua insistência e mais do silêncio que você é capaz de sustentar. O silêncio que não desiste, mas que respeita. O silêncio que sangra por dentro, mas que confia. Porque amar um filho adulto é como segurar um pássaro com a mão aberta. Se você aperta, ele foge. Se você solta demais, ele não volta. E nesse equilíbrio impossível, pais vivem entre a esperança e o luto, sem saber exatamente qual dos dois está vencendo. Existem feridas que não sangram. Elas moram nos pequenos gestos ignorados, nas mensagens visualizadas e não respondidas, nos aniversários lembrados apenas por obrigação, no abraço que virou formalidade. O que machuca não é o silêncio, é o que ele sugere. E você começa a se perguntar: será que estou sendo punido por tudo que fiz ou por tudo que não consegui fazer? Freud falaria aqui do retorno do recalcado, emoções soterradas que voltam à superfície em formas distorcidas, inesperadas. E talvez seja isso que está acontecendo agora. Seu filho não briga com você pelo que aconteceu ontem, mas pelo que ficou sem nome durante toda uma vida. E nesse jogo de afetos não ditos, cada um carrega uma versão diferente da mesma história. Você lembra do colo, da febre alta, da lancheira arrumada com cuidado. Ele lembra do dia em que você não viu a dor dele, do jeito que o seu cansaço virou bronca, da vez que você escolheu trabalhar em vez de escutar. Não é que ele esteja certo ou errado, é que são dois espelhos diferentes, tentando refletir a mesma alma. E nesse abismo entre memórias, vocês se perdem. Porque o que você fez com amor talvez tenha sido sentido como ausência. O que você ofereceu como proteção talvez tenha sido lido como controle. Freud nos lembra que todo amor contém ambivalência. Todo afeto tem em si uma dose de dor, culpa e frustração. E quando os filhos crescem, eles passam a ver os pais com olhos humanos. E às vezes machucam tentando se curar. Você sente falta de ser necessário, mas também sente vergonha por precisar disso. Porque ninguém fala da solidão dos pais quando os filhos crescem. Ninguém conta que, depois de anos sendo o centro, você será colocado à margem. E o que antes era rotina agora vira súplica. Uma ligação, uma visita, um sinal de que você ainda importa. Só que o orgulho trava. Você não quer implorar por amor, mas também não quer fingir que não sente falta. E é nesse território ambíguo que a alma adoece, tentando manter a dignidade enquanto o coração grita por atenção. E então vem a dúvida mais difícil de todas. Será que ainda há espaço para mim na vida dele? Ou estou forçando uma porta que já se fechou? Essa pergunta queima por dentro. Ela ecoa nos corredores da casa vazia, no prato a mais na mesa, no som da notificação que nunca é dele. Você quer acreditar que é só uma fase, mas parte de você já sabe. Não se trata mais de tempo. Trata-se de escolhas. E quando o filho escolhe viver distante, o pai ou a mãe é obrigado a morrer um pouco por dentro, para aprender a amar sem presença, sem retorno, sem garantias. É quando o amor amadurece ou apodrece. Você começa a ensaiar conversas que nunca acontecem. Frases inteiras ficam guardadas na garganta, esperando uma abertura que nunca vem. Você queria dizer: eu sinto sua falta, mesmo sem motivo aparente. Mesmo que você esteja bem. Mas o medo de parecer frágil, carente, ultrapassado, cala tudo. Freud apontaria aqui a força do superego. Aquela voz interna que diz o que você deveria ser, como deveria agir, até que você deixa de ouvir o que realmente sente.
E nessa autocensura emocional, o amor vai virando silêncio. Um silêncio cheio, denso, carregado de significados que ninguém traduz. E você se pega ali, vivendo ao lado da ausência, como quem mora com um fantasma que ainda respira. Há uma violência invisível em ser ignorado por alguém que você criou com tanto cuidado. É uma forma lenta de desaparecer, porque você está vivo, mas cada gesto que não é retribuído te faz menos presente, menos importante, menos necessário. O ego sangra em silêncio, mas o afeto não para. Porque o amor de pai e de mãe não obedece lógica, nem se desfaz com indiferença. E aí está a armadilha. Você continua oferecendo tudo, mesmo sabendo que talvez receba nada. Freud chamaria isso de compulsão à repetição. Um desejo inconsciente de refazer os mesmos movimentos, na esperança de um desfecho diferente. Mas filhos crescidos não seguem roteiros. Eles traçam caminhos. E às vezes, esses caminhos não incluem você. E ainda assim você observa. Cada postagem, cada frase dita de relance, cada mudança de humor. Você busca pistas como um detetive emocional, tentando decifrar um mistério que ninguém confessou. Será que ele está me testando? Será que sente minha falta e não sabe como dizer? Ou será que realmente não pensa mais em mim? Essas perguntas são punhais sem ponta. Não matam, mas ferem todo dia. Porque o amor parental é um contrato sem garantias. Você dá tudo na esperança de que, um dia, esse tudo volte como gratidão. Mas nem sempre volta. E o pior, às vezes volta como acusação. Você já pensou em confrontar, já pensou em sumir, em cortar a ligação, em ensinar com ausência. Mas aí lembra que você não é só pai ou mãe. Você é história, raiz, memória. E mesmo que ele negue agora, tudo que você plantou ainda está nele. Nos gestos, nas escolhas, nos medos. O que Freud nos ensina é que os vínculos mais profundos não se apagam. Eles se escondem. E talvez o que pareça indiferença seja apenas defesa. Talvez seu filho esteja apenas tentando ser adulto. E para isso precisa se afastar. Precisa desaprender você, para um dia, quem sabe, reaprender com ternura. Às vezes, amar um filho é aceitar ser o vilão da narrativa que ele precisa para se encontrar. É ser a referência que ele rejeita, o espelho que ele quebra, a origem que ele tenta esquecer para poder renascer. Freud falaria disso como um rito de passagem. O filho precisa matar simbolicamente o pai. Não por ódio, mas para se libertar. E isso dói, porque o amor de pai ou mãe não quer se transformar em obstáculo. Você queria ser apoio, farol, abrigo, mas agora é visto como sombra. E o que machuca não é a rejeição em si, mas a ideia de que tudo que você foi um dia, hoje parece ser exatamente o que ele quer deixar para trás. Você começa a revisar sua própria infância, a maneira como você também se afastou dos seus pais, a vergonha que sentia deles em certos momentos, a irritação com os conselhos repetidos, a vontade de provar que era capaz sozinho, e de repente, tudo faz um pouco mais de sentido, mas ao mesmo tempo se torna ainda mais cruel, porque agora você é quem está do outro lado, e entende o que seus pais talvez tenham sentido, aquele gosto amargo de estar presente, mas invisível, de querer ajudar, mas só conseguir atrapalhar. E a ficha cai. Você está vivendo exatamente o que jurou que nunca deixaria acontecer. Mas o amor verdadeiro não é aquele que prende. É o que sobrevive mesmo quando não é correspondido. Não é passividade, é paciência. É a coragem de ficar onde não há mais palco, onde não há mais luz, mas onde ainda existe fé. Fé de que o tempo vai girar, de que o adulto que hoje te rejeita, um dia vai te reencontrar com outros olhos. Freud, com toda a sua frieza clínica, diria que o amor amadurecido é aquele que aprende a se frustrar sem se destruir. Que ser pai ou mãe é, no fundo, uma entrega sem contrato de retorno. E que talvez o maior ato de amor seja seguir presente, mesmo quando não há plateia. Então você silencia, não por desistência, mas por sabedoria, porque aprendeu que há dores que não se curam com conselhos, mas com espaço. Há mágoas que não se desfazem com palavras, mas com presença silenciosa. E há relações que precisam morrer por um tempo,
para renascer com mais verdade. Você entende finalmente que seu papel mudou e que ninguém te ensinou isso. Mas também entende que mudar de papel não significa sair da história, apenas aprender a atuar de outro jeito. E é nesse instante quase imperceptível que a culpa começa a ceder, dando lugar a um novo tipo de amor, mais leve, mais livre, mais real. E então, no meio desse luto silencioso, algo dentro de você começa a mudar. Não é esquecimento, nem alívio, é maturidade emocional nascendo da dor. Você percebe que amar um filho adulto é como cuidar de um jardim que não é mais seu. Você pode regar de longe, proteger das tempestades com orações, mas não pode mais podar os galhos. Eles crescem para onde quiserem. E talvez, só talvez, isso seja liberdade. Para ambos. Freud nos lembraria que toda relação humana é atravessada pelo conflito entre o desejo e a renúncia. E quando os filhos crescem, o que se exige de um pai ou uma mãe é a renúncia mais difícil de todas. Deixar de ser o centro da vida de alguém que ainda é o centro da sua. Você não se sente mais necessário, mas começa a entender que sua presença não precisa ser visível para ser sentida. Que existem amores que se expressam não com palavras, mas com lembranças. Que o cuidado que você ofereceu, mesmo que hoje seja ignorado, está tatuado no corpo emocional do seu filho. Nos valores que ele carrega, nas escolhas que ele repete sem perceber, nas falas que ele reproduz sem saber que são suas. E isso, essa herança invisível, talvez seja a maior forma de permanência, porque você não desapareceu. Você se dissolveu nele. E isso é amor em sua forma mais sutil e mais poderosa. E um dia, sem aviso, talvez ele volte. Talvez com um gesto simples, uma pergunta, um café. Talvez com um olhar um pouco menos duro, o tom um pouco mais brando. E você entenderá que não foi em vão. Que o silêncio sustentado, o amor sem exigência, a espera paciente, tudo isso construiu um caminho invisível de volta. Porque os filhos sempre voltam. Nem sempre como você espera. Nem sempre do jeito que você sonhou. Mas voltam. Porque ninguém escapa completamente da casa onde aprendeu a amar, mesmo que passe a vida inteira tentando. E se não voltarem? Se a distância se mantiver, se o afeto continuar sendo um sussurro ignorado, ainda assim, você terá feito o seu papel. Não o papel que esperava manter até o fim, mas aquele que precisou aprender para continuar existindo com dignidade. Porque o amor de pai e de mãe não termina. Ele se transforma. E nessa transformação, a dor, mas também a libertação. Freud, com sua voz firme e desconfortável, diria: ser pai é um ato que começa no nascimento do filho, mas só se completa quando você aceita que ele já não é seu. E talvez aceitar isso seja o amor mais maduro que alguém pode oferecer. Existe um momento específico, silencioso, íntimo e invisível, em que o pai ou a mãe compreende que o amor que sente não cabe mais nas formas antigas. Não por ter diminuído, mas por ter crescido tanto que já não aceita muros, nem cobranças, nem retornos garantidos. É aí que o coração, cansado de esperar respostas, começa a ouvir outra coisa: o som do próprio amadurecimento. Como se, no meio do vazio deixado por um filho distante, nascesse uma presença nova, a sua. Freud diria que a dor não é só um sintoma, ela é também um caminho. E talvez esse caminho, tão cheio de perdas invisíveis, leve você de volta à parte de si que sempre se anulou para cuidar de alguém. Agora talvez seja a hora de se cuidar também. Porque no fim, a maior retribuição nem sempre vem dos filhos. Ela vem do entendimento de que você foi inteiro. Você esteve lá. Você amou quando não era fácil. Você sustentou quando ninguém te via. E isso tem um valor que o tempo nunca apaga. O respeito que talvez hoje falte do lado de fora, um dia vai se formar do lado de dentro, como um reconhecimento íntimo, profundo, que não depende mais de aplausos. Não se trata de desistir, trata-se de transformar o amor em algo mais leve, menos condicionado. E mesmo que eles nunca saibam tudo que você silenciou por amor, você sabe, e isso basta. Às vezes, basta. Se algo nesse vídeo tocou em você, se alguma palavra escavou uma dor adormecida
ou acendeu uma faísca de compreensão, não guarde só para si. Curta, comente, compartilhe, mas não por costume. Faça isso como quem planta uma árvore num terreno seco, sabendo que alguém, em algum momento, vai precisar dessa sombra. Faça isso como quem decide transformar a própria dor em ponte. E se inscreva, não só no canal, mas em um compromisso com sua própria jornada de cura. Porque talvez o maior legado de um pai ou de uma mãe seja continuar amando com consciência, mesmo quando o eco da ausência ainda preenche a casa. O amor que você deu é a semente que ainda não brotou, mas ela lembra de você, mesmo no escuro.